Evangelho é suficiência de Cristo. Ninguém vos julgue por causa de quê? Vê se você lembra de onde nós estamos. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Ninguém vos julgue por causa comida, por causa bebida, por causa festas, por causa lua nova, por causa... Eu não estou escutando. Sábado. Por causa do sábado. Por quê? Porque tudo isto é sombra. Tem sido sombra. Sombra de quê? Das coisas futuras. Mas, porém, a realidade é Cristo. Nós estamos aqui exatamente no ponto em que o apóstolo Paulo está chamando a questão do julgamento. Pai, nós precisamos da tua ajuda nesta noite. Nós precisamos que o Senhor fale aos nossos corações. E só pelo teu Espírito tu podes fazer isto. Desobstrui a nossa mente, nosso coração para poder receber a tua palavra. Dá-nos a graça de poder olhar a pessoa de Cristo acima de tudo e de todos. É no nome do Senhor que nós oramos. Amém. Irmãos, nós temos que analisar um pouco mais o problema deste julgamento, uma religião de julgamento que tinha formado na igreja de Colossos. Uma das coisas era a filosofia, já vimos lá atrás. Vãs sutilezas, os rudimentos do mundo, formando uma espécie de peneira para deixar de passar, engolindo camelo e deixando passar mosquito, ou ao contrário, coando mosquito, engolindo camelo. Esta é a questão que muitas vezes nós não conseguimos entender. Hoje nós estamos vivendo num tempo do culto aos alimentos. Alimento é muito importante, mas via Estados Unidos muitos gurus e fazedores da cabeça, chegando por lá, ficam anunciando para o mundo, através de veículos científicos, que carne vermelha faz mal. Mas o problema de carne vermelha é especialmente a vaca, que é idolatrada dentro de uma religião que ocupa o top do projeto da nova era ou da nova ordem secular, que é de lá de trás dos arianos, que é de lá de trás da turma de Tubal-Caíme, da raça de Caim, da religião dos homens. Os filhos dos homens casaram com as filhas de Deus. E esta religião humanista, que preserva especialmente a questão da antropocentralidade, o homem como centro, também entra pelo terreno da alimentação. Gnosticismo desenvolveu toda uma tese
em cima do centro da alimentação. E hoje nós temos o problema da ditadura da forma, onde muitos modelos esquálidos, quase que lineares, não tem mais nada da representação de Rafael. Acabou a musa de Rafael, um pouquinho mais adiposa. Agora são estas lineares, sem nenhuma reserva para o deserto. Estão aí vivendo com medo do problema da obesidade, que realmente é uma tragédia no mundo. Mas que eu estou levantando a questão aqui é esta filosofia que deixa as pessoas. Ontem nós tivemos um casamento onde havia um guapo mancebo. Desculpa, eu hoje estou um pouco arcaico. Um pouco mais. Um guapo mancebo com tranças, elegantemente vestido, com terno e gravata alinhada e pé no chão. Terno preto, tal, e pé no chão. Yang e Yin, a religião da ligação entre Gaia e Urano, o sim e o não, o positivo e o negativo. Então precisamos tocar na Gaia, com pés no chão, para receber as forças telúricas. Tudo isso está entrando de novo no cristianismo também. Falamos isto aqui domingo passado, sobre um grande teólogo católico, que eu tinha tanta admiração, por ter estudado, inclusive, com sua irmã na universidade. Leonardo Boff, abraçando planta para buscar a energia da terra. Isto está caminhando no meio evangélico, com essa teologia, onde Deus não é mais soberano, Ele está contido. Ele precisa, nem tudo que acontece, Deus sabe. Então Deus precisa estar checando as coisas que estão acontecendo no mundo a cada dia. O teísmo aberto é o nome que é chamado esta teologia de um Deus não soberano. Por pequenas coisas eles começam entrando, mas todas elas onde o homem está no comando, está levando. Então, nós falamos no domingo passado, quando Pedro teve uma visão de um lençol que descia do céu. Nesse lençol ele via uma série de animais puros e impuros, animais que os judeus não comiam, como era o caso do porco, é o caso dos... minha mente hoje está... Me ajudem aí. Camarão, peixe de couro e outros animais. E ele ouviu uma voz dizendo assim: Pedro, mata e come. E ele disse: Senhor, não, porque eu nunca pus na boca coisa imunda e impura. Então nós vemos ali que Pedro cometeu um dos grandes equívocos. Primeiro que ele disse: Senhor, não. Se era Senhor, tinha que ser sim. Se é não, não é Senhor. Se ele dissesse Senhor, sim. Mas o pior de tudo é que Pedro estava dizendo que o que Deus queria, ele era capaz de rejeitar a vontade de Deus.
A voz dos céus que dizia: Pedro, mata e come. E ele disse: eu não faço isto. O preconceito de Pedro era maior do que a vontade de Deus. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque nós somos muito preconceituosos e somos capazes de rejeitar aquilo que Deus manda que a gente faça. Pedro mata e come. E ali estava um símbolo da igreja, com tanta gente diferente, judeu e gentio, de todas as nações, formando a igreja de Deus. Pedro, você vai agora para a casa de Cornélio. E Pedro teve que sair do seu sapato de judeu para percorrer o caminho em direção aos gentios. O acolhimento de Deus. Comida sempre foi problema na história do povo de Deus. Foi o primeiro problema dos nossos pais no jardim do Éden. Os nossos pais caíram pela boca, vendo a árvore que era agradável aos olhos, boa para a comida, boa para dar entendimento. Esaú rejeitou a primogenitura, as coisas espirituais, por um prato de lentilhas. Vendeu aquilo que havia de mais importante dentro de uma cultura onde Deus havia estabelecido a prioridade do mais velho, do primogênito. Apontava isto para Cristo. E ele vende por causa do estômago. A religião do estômago é a religião que comanda o mundo. O Deus deles, os inimigos da cruz de Cristo, diz-nos o apóstolo Paulo, o Deus deles é o ventre, é o estômago, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Um Deus mesquinho, que é capaz de vender a primogenitura por causa de uma necessidade. Por isso o apóstolo está dizendo: cuidado, que ninguém vos julgue por causa de comida, por causa de bebida. Comida e bebida sempre foram problemas na história do povo de Deus. Nós vamos encontrar Jesus sendo criticado pelos religiosos fariseus do seu tempo e o chamaram de comilão e beberrão. E creio eu, irmãos, que Jesus não foi chamado de beberrão por ser apreciador de água. Porque até hoje, eu nunca vi ninguém ter sido chamado de beberrão porque bebesse água. Aliás, o Senhor está nos dando um livro sobre a festa do contentamento, a videira verdadeira. E ele foi a única árvore que ele colocou na sua metáfora. Eu sou a videira verdadeira. E o fruto da videira, do qual nós vamos tomar, é vinho. E o tipo do vinho na Bíblia é alegria. Alegria, celebração, festa. Mas não estas festas que eram figuras, mas a festa que é o próprio noivo, onde nós celebramos o noivo, Cristo. Então, queridos, nós estamos vivendo neste tempo uma religião de culinária, de proibição. Eu gosto muito deste pensamento do velho doutor da graça. Quem é o doutor da graça? O apóstolo da graça é Paulo. E o doutor da graça é Agostinho. Agostinho. Ele disse uma frase o seguinte: nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Nas
em todas as outras coisas, caridade, amor. Nas coisas essenciais, quais são as coisas essenciais? Talvez eu tenha que fazer uma correção aqui ao velho teólogo. Eu diria assim, na coisa essencial. E para dizer melhor, como disse o pastor Thomas hoje pela manhã, não uma coisa, mas uma pessoa. A pessoa essencial, unidade. Só tem uma pessoa essencial no nível da revelação, Cristo. Nesta pessoa, unidade, nós não podemos vender por menos. Cristo. Nas não essenciais, liberdade, comida. Essas comidas, nós precisamos ter respeito por aquele que come e por aquele que não come. Vamos ler Romanos capítulo 14. E vamos verificar aqui, a partir do verso 1, vamos ler aqui devagarzinho. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze ao que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Vamos parar um pouquinho aqui. Esse problema estava acontecendo em Roma também. Problema de comida. Domingo passado eu me referi aqui a essa igreja. Quando nós chegamos aqui, havia 17 nacionalidades diferentes. Usos e costumes diferentes. Irmãos que vieram da Absarábia, da Alemanha, de Portugal, da Espanha, da Itália. Usos e costumes diferentes. Muitos pastores que vinham para cá com a mentalidade do estado do Rio de Janeiro, de onde viemos todos, um pouco mais restritiva, não aguentavam muito tempo. No meu segundo ano eu tinha 2 úlceras duodenais. Os médicos descreveram como úlceras beijantes, uma de frente à outra. Ficavam ali se beijando porque por dentro eu estava morrendo. Cansado, traumatizado, vendo culturas diferentes. Alguns gostavam um pouco de vodka. E a primeira vez que eu vi uma coisa que me assustou foi quando entrei num destas casas de carne e alguém escondeu a cerveja debaixo da mesa. O pastor está chegando. E aquilo me assustou. Meu Deus. A fé de um homem está sendo escondida debaixo da mesa num copo de cerveja. Cerveja é um negócio desse. Onde estamos? O que nós vamos fazer? Cada um, a fé que tem na para ti mesmo. Nós não podemos viver fiscalizando vidas. Estas vidas têm que estar diante do altar de Deus. E não é comida. Um come legumes, outro não come legumes, come carne. E agora vamos criar uma teologia em cima de alimentações ou de coisas que são de usos e costumes. Como, por exemplo, algumas pessoas ficam preocupadas porque quando irmãos vieram aqui pregar em nossa igreja, usavam véu nas mulheres, as mulheres com véu, e alguns ficam preocupados como fomos fazer isto. A compreensão que cada um tem deve ter
o respaldo e o respeito da liberdade. Se ele acha que precisa usar véu, use véu, mas não me obrigue a usar véu. Porque a única pessoa que pode me tirar o véu para que eu use véu é o Espírito Santo. E nós precisamos ter essa liberdade. E ter o respeito por aqueles que usam e por aqueles que não usam. A igreja de Cristo é uma igreja dinâmica, ela não tem receita. Ela tem uma dimensão de amor. Por isso que ele disse, o doutor da teologia, da graça, naquelas coisas da unidade, as coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. E em todas as coisas, caridade, amor, respeito. Nós amamos irmãos que são diferentes. Irmãos, eu não entendo porque que nós nos separamos naquilo que deveria nos unir. Por exemplo, o Espírito Santo. Aquele que é a unidade. E às vezes criamos problemas por causa de questões de compreensão a respeito das coisas do Espírito. Eu não cheguei lá. Outro chegou mais adiante, tem uma compreensão. Não me obrigue a fazer aquilo que você está fazendo. Mas eu vou respeitar você. Desde que seja na suficiência da palavra de Deus, da graça de Deus. Então eu estou aqui levantando, acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Às vezes a gente gosta de discutir opiniões. Acolhei o débil. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. E agora nós vamos brigar por causa disso. Irmão George Crane Smith, que foi aqui da nossa comunidade e que já partiu para a glória há muitos anos, chegou nos Estados Unidos, ficou hospedado numa casa de uns irmãos lá. E aqueles irmãos só comiam uma vez por dia. E era de manhã. E era macarronada. Ele disse, eu tive que passar por aquele processo. E eles disseram, nós aqui temos esta convicção. E agora? Tinha que submeter a convicção dos irmãos. Na casa de sapo de cócora com eles. Não podemos ser implicantes. Às vezes os irmãos andando por aí, encontra-se lugar que você tem reservas. Pastor, aqui nós não comemos carne de porco. Perfeitamente. Aqui nós não comemos carne de frango. Perfeitamente. Nós também não comemos. Com vocês. Sem vocês eu como. Mas é o respeito. E ele está dizendo aqui, quem és tu que julgas o servo alheio? De quem é que ele é servo? Ele é servo de Cristo. E o Senhor é que vai cuidar disto, para resolver essa questão. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando ao seu filho Timóteo, lá já no final do seu ministério, e chama atenção para o que ia acontecer no fim da era, no fim dos tempos, como revelação do Espírito. Capítulo 4 de 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Para a gente não continuar rapidinho, só para a gente dar uma paradinha, ele está dizendo, o Espírito o quê? Afirma. De que maneira? A palavra expressamente quer dizer que o assunto é peremptório e sério e grave. O Espírito está afirmando expressamente que
nos últimos tempos são os tempos que começam com a vinda de Cristo em carne, até quando ele vier para buscar o seu povo. Isso é chamado na Bíblia de últimos tempos. Nos últimos tempos haveria uma apostasia, e principalmente chegando para o fim, onde esta rede de filosofias, de vãs sutilezas, dos rudimentos do mundo iria entrar. Ó irmãos, eu vou fazer um outro parêntese aqui. Esta semana passada, quando eu falei aqui, eu disse que talvez a gente pudesse fazer um jejum de televisão. Os que estavam, acho que foi no segundo culto que eu falei isso, não foi? Eu falei isso no segundo culto, sobre um jejum de televisão. E eu fiz. Semana passada foi uma desintoxicação. Não vi um só dia a televisão. Nem o jogo do Brasil, nem o jogo do Corinthians. Viu? Não vi nada. E posso garantir para vocês que não perdi nada. Até a história que me causou muito pesar, do Rabino Sobel. Eu Sobel por alguém que me contou. Que infelizmente o pobre Rabino, por alguma razão, tirou 4 gravatas lá em Miami. Ele está em estresse no hospital em São Paulo, Einstein, porque a imagem pública dele ficou marcada. Teve que deixar o governo do rabinato do Brasil. Mas o irmão me contou, através de conversas, porque de televisão e de jornal também não quis. Foi um jejum muito precioso. Me ajudou a desintoxicar deste mundo, desta coisa que é só desastres, é só guerra, é só... Meu Deus, é o que está acontecendo. Ele está dizendo, nos últimos tempos haveria esta coisa no mundo, produzindo uma questão só, a chamada apostasia da fé. Apostasia é quando aquele que estava indo em direção do Senhor voltou as costas, virou em sentido contrário. Alguns, ele está dizendo aí num texto que alguns iriam apostatar da fé. Por causa de quê? Me conta aqui rapidinho. Obedecer a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Você está vendo onde é que eles estão? Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Neste quadro todo. O que é esses espíritos? Quais são as áreas em que esses espíritos enganadores e doutrinas de demônio vão entrar? Vamos continuar a leitura. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Olha só onde é que está, minha irmã Ana Emília. Na proclamação das mentiras, para cauterizar as consciências, na obstaculação do casamento que Deus criou. Casamento é uma coisa boa que Deus criou, na única coisa que ele achou que não era boa. De tudo que Deus fez, a única coisa que Deus viu que não era boa, qual foi? Solidão. Porque nem Deus é solitário, Deus é trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo andam em unidade e andam em comunhão. E ele disse, um homem sozinho não é bom, vou fazer uma adjutora. Um nome difícil, é interessante. Eu gosto mais companheira, palavra mais moderna. E também, aquilo dá a ideia, aquela que come pão junto.
E depois eu vou falar por que eu gosto desse termo. Daqui a pouco, acho que só vai sair no segundo culto. Mas eu vou falar para vocês aqui rapidinho. Companheiro é aquele que come pão. E quem é que é pão? Quem é que é pão? Eu sou o pão que desci do céu. Esta é a comida que nós vamos falar daqui a pouco mais. O cardápio de Deus. Nós estamos discutindo aqui primeiro a dificuldade que nós temos nessa religião das comidas, da segregação deste alimento, daquele outro alimento, e temos muita coisa. Não se toma café, não toma Coca-Cola, não come carne de porco, não come tal coisa, não come aquilo outro, não come carne do traseiro, só come carne do dianteiro. Quando se mata, eu já fui aqui uma vez num frigorífico aqui em Londrina, há muitos anos atrás, havia uma formalidade de matar bois que iam para Israel. Tinha que colocar o animal em toda aquela postura e sangrar. Não pode ser por matar por asfixia, nem por cacete, sangrar, tirar tudo. E o traseiro fica todo para nós. Só a carne de segunda vai para eles. Por que o judeu até hoje não come carne de traseiro? Por quê? Porque Jacó, quando andou no val de Jaboque, brigou com Deus, lutou com Deus, uma luta que fê-lo ser trocado de Jacó para Israel, e dali para frente ele saiu claudicante, manco. E a Bíblia diz, até hoje o judeu não come carne de traseiro por causa deste fato. É a Neustã. O que é Neustã? Aquela serpente de bronze que teve um ministério no deserto e que 400 anos depois eles estavam ainda adorando a bendita serpente de bronze, que já tinha passado. Às vezes nós estamos aí nas nossas tradições adorando coisas que já passaram, não tem mais sentido, já foram. Então eles aqui está falando do Espírito, falando, olha, cuidado com essas coisas, que vão nos distrair do pão, do alimento. E o casamento que Deus criou, coisa tão linda que é o casamento. Nós temos problemas no casamento, temos dificuldades. Pastor Thomas disse hoje pela manhã, irmão, não pense que a mulher que você está com ela, ou o marido que você está com ele, está fora do propósito de Deus. É esse mesmo. Você não casou fora do propósito de Deus, não. É esse mesmo que Deus lhe deu. Está dando problema, mas foi este. É a única, Robson. Aguenta firme. Irmãos, Deus tem coisas lindas através das lutas. O estudo de hoje foi muito precioso para o meu coração. O pastor Thomas tratou das tribulações, das dificuldades que a gente enfrenta. E aqui, irmãos, nós vemos uma coisa interessante. Ele dizendo que proíbem casamentos ou obstaculam casamentos e exibem abstinência de alimentos. Alimentos que Deus criou e preparou para serem recebidos com ações de graça. Olha só, alimentos. Cuidado com teses, com julgamentos que ficam colocando princípios, regrinhas, mandamentos e coisinhas em torno daquilo que Deus já purificou. Os discípulos não lavavam as mãos e pegaram lá as espigas e comeram as espigas. Não é espiga de milho não, irmão. Eu vi outro dia, há muitos anos atrás, um pastor dizendo que os discípulos entraram no milharal e comeram espigas de milho. O meu pai, que era agrônomo,
telefonou para ele no outro dia e disse: pastor, muito obrigado por saber que o milho vem da Palestina. O milho é da América, é do México. Então não foi de lá, foi espiga de trigo. E os religiosos ficaram bravos. Como é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? E Jesus disse: não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai do coração. E a Bíblia disse: com isto ele fez puro todos os alimentos. Quando Jesus purifica, está purificado. Então vamos sair dessa tese de religião, de segregações, de abstinências. Essa é a palavra boa, a abstinência de alimento. Nós precisamos ter zelo, sim. Controle, sim, para não comer demais. E a Bíblia ainda diz assim: comei de tudo que se põe na mesa, mas não diz comei tudo. Não confunda uma coisa com outra. Nós devemos procurar comer de todas as iguarias, mas não comer toda a iguaria aí, que aí fica uma iguaria danada, uma confusão. Mas, irmãos, a alimentação tem sido problema na história da igreja. Muitos problemas têm surgido por causa desse assunto de alimentação. Então Paulo está nos exortando para ter cuidado, para a gente não entrar nesta paranoia da questão da religião dos últimos tempos, de proibições. Mas tem uma questão que os irmãos me chamaram: pastor, fala sobre isto, e com relação à comida sacrificada aos ídolos, como se faz? Um irmão me disse domingo passado: eu não vou a tal restaurante, porque lá há dedicações a ídolos. Está certo, se a sua consciência foi despertada, e você sabe disso, não deve comer. Não deve comer. E aí nós vamos ler um pouquinho em 1 Coríntios capítulo 8. Aqui é capítulo 8 de 1 Coríntios. Vamos ler o verso 1 primeiro. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Mas aí ele começa dizendo: olha, sabemos que esse assunto das coisas sacrificadas aos ídolos, as coisas que estão sacrificadas a ele, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Mas cuidado, porque o saber é prejudicial no sentido que ele tem a tendência do ensoberbecimento. E aí voltamos para a frase do Agostinho: o amor edifica. Em todas as coisas, caridade. Em todas as coisas, amor. Mas as coisas sacrificadas aos ídolos, se nós estamos comendo coisas sacrificadas a ídolos, e alguém que tem uma mente fraca vir isto e se escandalizar, então por causa deste, eu tenho que cair fora desse terreno. Vamos caminhar um pouquinho. Verso 2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Isso aqui é muito claro, não está? Primeira coisa, você sabe, ainda não sabe. Talvez esse aqui, alguém disse que ele estava citando o pensamento de Sócrates. Que Sócrates teria dito: a única coisa que eu sei é que nada sei. Seria uma coisa bem razoável. Se você pensa que sabe, ainda não sabe. Se você acha que é dono da verdade, essa é a pior coisa da soberba humana. Verso 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos,
Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Ó, primeira coisa é que esses ídolos são ídolos. Você sabe o que significa ídolo? Nulidade, vacuidade, vanidade, vazio. Um ídolo não é nada. O pior de tudo é quando você encontra uma pessoa adorando o nada. Uma pessoa de frente de um nada. Porque é isso que a Bíblia está dizendo. Versículo 5. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Olha que coisa mais linda. Pode ter muitos ídolos naquela cultura. Alguém disse que na cidade de Atenas tinha cerca de 90 mil deuses. É Deus para ninguém botar defeito. Tinha tantos que eles chegaram a colocar um nome ao Deus desconhecido. Vá lá que nós esquecemos de um. Então, para não correr o risco de ter um que a gente não tem, está aqui nesse nicho, ao Deus desconhecido. E Paulo até aproveitou dizendo, esse que vocês não conhecem é o que nós anunciamos. Que é, da verdade, o que controla todo mundo, que criou todas as coisas. E aqui ele está dizendo, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, pelo qual, não é de quem agora, pelo qual, porque tudo foi criado por meio dele e para ele, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele. 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Aí ele está dizendo, tem alguns irmãos aqui em Corinto e em outras partes que ainda por familiaridade, por herança, por ter vindo desta cultura, e ainda sacrificam, comem coisas sacrificadas aos ídolos, ao lar. Você sabe que lar é um Deus? Você sabe que destino é um Deus? Você sabe que fortuna é uma deusa? Havia no panteão uma porção desses deuses. E os cristãos que tinham sido convertidos a Cristo ainda estavam fazendo cultos ao destino, à fortuna, ao lar. O lar era um ídolo que ficava em cima do fogo, por isso lareira vem deste Deus, um deusinho miúdo que cuidava da casa. E havia toda uma cultura. E ele está dizendo aqui, por causa da consciência, mas eles vão ficar com ela possivelmente contaminadas. Versículo 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. E aí ele vai colocar a questão. Se você comer a coisa sacrificada ao ídolo, você não vai perder nada, porque ele é nada. Mas ele vai levantar uma questão depois. Cuidado aí, ele diz, a comida não vai nos recomendar a Deus. Nada perderemos se não comermos. Alguém um dia disse assim, pastor Glênio, o senhor comeu acarajé na Bahia? Eu disse, comi. E todo o acarajé é sacrificado ao ídolo. Meu Deus, mas eu já santifiquei ele pela oração. Foi lá, Senhor, eu não sabia, mas olha, vamos comer esse acarajé aqui com pimenta e tudo. Sim, agora, irmãos, por favor, se eu souber, e isto
Agora é que vai entrar o assunto. Vamos lá. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque, se alguém te vir, a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Aí é que está a questão. É para que esse fraco não seja contaminado. Ah, lá, o irmão Thomas está comendo a comida lá do Yin. Ele andou comendo lá uma vez. Ele nem sabia. Mas estou botando agora aqui para fora. Eles andaram procurando Thomas na casa dele. Essa turma que vem de outros países e tem comidas reservadas para fazer filosofia aqui no nosso Brasil, na nossa Londrina. Temos gente especialista nisso. E às vezes a gente não sabe. Mas quando o irmão Thomas soube, ele disse, não, quero não. Posso induzir uma pessoa mais fraca. Irmãos, é pelo bem dos irmãos. Vamos só terminar aqui, verso 11. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Não perece eternamente, a salvação não se perde, mas ele vai ficar enrolado aqui na terra com usos e costumes e perde-se no caminhar do crescimento espiritual. Tem muitos irmãos aí com questiúnculas, com coisinhas, e aí se envolve com isso. Mas isso aqui, e aquilo ali, e quem foi a mulher de Caim? Meu irmão, eu não sei quem foi a mulher de Caim. Mas sabendo quem foi ou quem não foi, isso aí não vai resolver o problema. O que eu sei é que Cristo morreu e ressuscitou e veio. Vamos pegar o que é importante. Hoje uma irmã me perguntou, pastor, e quando Deus disse para Adão assim, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne, mas Adão não tinha nem pai nem mãe. Como é que ele deixará pai e mãe? Digo, minha irmã, isso aqui é uma profecia daquilo que ia acontecer. Não era para Adão, não. Adão já estava juntado com a mulher dele ali. Mas acontece que a gente fica às vezes preso a essas coisas, detalhes. São detalhes interessantes, mas não podem nos amarrar. São coisas que nós precisamos crescer mais. E aqui, irmãos, temos uma verdade ainda. Pode continuar. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Lembra-se da relação entre Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. A cabeça e o corpo. Quando eu bato na minha perna, a minha cabeça sofre também. Porque há uma unidade orgânica. Quando eu dou um cocorote na cabeça, o meu corpo sofre também. A dor se espalha. Quando você persegue um irmão, você persegue a Cristo. Quando você persegue a Cristo, você persegue o irmão. Saulo, por quê? Me persegues. Mas Saulo não estava perseguindo Cristo, estava perseguindo os irmãos. Mas perseguir os irmãos é perseguir a Cristo. Há essa unidade. E ele está dizendo isso aqui. Mas só terminando. E por isso, se a comida serve de escândalos a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Nunca mais. Por causa do meu irmão. Aí é o amor. O amor por causa do irmão. A edificação. Deixa eu ver se vocês se lembram. Deixa eu ver se não lembrar, nós vamos bater 1000 vezes até lembrar. Qual é o projeto que Deus tem dado a esta igreja? Qual é a visão? Vamos ver se você lembra da visão. Conhecer a Cristo crucificado e fazê-lo conhecido em todos os lugares por meio da graça. Quais são, dentro desse projeto, quais são
os propósitos. Primeiro, fazer tudo para a glória de Deus. Segundo, viu como não tá claro? Não está claro. Fazer tudo para a glória de Deus é o primeiro. Segundo, fazer tudo para a edificação dos irmãos. Terceiro, fazer tudo para a pregação do Evangelho aos não alcançados. E fazer tudo com singeleza, fidelidade e contentamento, alegria. Não tem singeleza, não quero fazer. Não vou fazer. Não tem contentamento, também não vou fazer. É contentamento. Senhor, enche-nos do contentamento. Essa é a questão. A edificação do irmão, dentro da prioridade de Deus e dentro da prioridade de Cristo crucificado. Cristo crucificado. Tudo que nos distrai disto. Então, estas coisas, ninguém vos julgue por causa destas coisas pequenas, comida, bebida, festas. Quantas eram as festas? Eram várias festas em Israel e estavam querendo reeditar aquelas festas que eram sombra. E também lua nova, todo mês, lá vem a lua nova, lá vem o problema do mar, lá vem o problema da mulher, lá vem o problema da gravidez, tudo ligado à lua. Desde problema de menstruação, desde isso aí, foi um dos primeiros, o primeiro Deus foi o sol. O segundo Deus foi o falo, o terceiro Deus foi a lua. Um dia nós vamos tratar um pouquinho mais desses negócios aqui, dentro da cultura. Por que Paulo estava combatendo isto? E ninguém vos julgue. E também o sábado. É a única vez nas cartas da Bíblia que aparece a palavra sábado. É aqui. Existe sábado nos evangelhos. Mas nas cartas é a única vez que aparece a palavra sábado. Nem Paulo, nem Tiago, nem João falaram de sábado. Porque o sábado é Cristo, o nosso descanso. Acabou. E ainda querem reeditar isto. Por quê? Todas estas coisas são sombra, mas a realidade é Cristo. Sei que não deu tempo para a gente fazer. No segundo culto, se Deus me der graça, nós vamos começar com Adélia Prado. A escritora Adélia Prado. Não me dê faca nem queijo, me dê fome. Você não entendeu nada, né? Eu quando eu estou querendo comer queijo, eu não preciso nem de faca, nem de queijo. Eu preciso de fome. Porque se eu tiver fome, eu vou buscar o queijo. E vou achar a faca. Nós vamos mexer nesse assunto. Assunto de que é a fome de Cristo. A coisa que nós mais precisamos. É fome de Cristo. Espírito de Deus, dá-nos fome de Cristo. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina.
Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapibilondrina.com.br.